Então, é um prazer ter vocês aqui conosco. A gente vai para ir para o último treinamento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como guardar as nossas recordações, mas vou aproveitar e a gente, como é o nosso último treinamento, abordar outras questões também, né? Tanto sobre a aula passada que a gente teve, quanto as dúvidas que vocês tiverem. Pode levantar, né, as perguntas que a gente vai colocando em ordem, a gente vai tentando colocar aqui também, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do próximo. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Então, acho que já apareceu para vocês aí, né, minha tela. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre recordações, né, sobre como armazenar essas informações aqui no Family Search. Então, ele serve como um banco de dados ou como um álbum de fotos, né? Que você tem em casa, mas às vezes ela em mão, quando a gente já nem imprime muito mais, né? Mas ela às vezes pode se perder ou pode sumir uma foto, né? Ou outra. E com a ajuda da tecnologia, a gente tem a facilidade de armazenar todas essas informações sem perder, né, com o tempo. Então, se você coloca no site do Family Search, ela vai ficar ali eternamente, e aí para os seus descendentes, pessoas que estão ali, ela vai continuar essa foto ou uma recordação que você queira guardar desse seu antepassado. Bom, eu já entrei aqui, né, na aba de recordações, visão geral. Assim que você entra, você tem essas informações para já acrescentar e explica um pouquinho para você o que você pode armazenar aqui dentro, né? Que são fotos, histórias, documentos e áudio. Então, tem aquele documento que você uma certidão, né, que você quer deixar anexado em algum lugar, porque é de um parente seu, né, você vai ter que devolver, mas você quer deixar anexado em algum lugar. E como é um documento, algo meio que sigiloso, a gente não pode ficar tirando foto, porque também o nosso celular pode perder, né, essa informação. A gente tem que armazenar ela em algum lugar, para a gente não sumir aquela informação. Então, você pode pegar esse registro, tirar uma foto, anexar ela aqui também nas informações. É claro, ela não vai vir com. Você não vai poder indexar ela, ela não vai linkar as informações à sua árvore, mas vai estar ali. Sempre que você quiser abrir, dar uma olhadinha e colocar na sua árvore, fica a dica, né, para vocês adicionarem essas certidões também. Ok. Toda foto que você adiciona dos seus antepassados, elas ficam registradas também. Então, a sua, do seu esposo, ou dos seus filhos, ou da sua mãe, do seu pai, que você adicionou na sua árvore, né, ali na parte de fotos, ela também fica anexada à sua galeria. E você vai poder aí colocar inúmeras fotos, não tem quantidade, quantas vocês quiserem. Um aplicativo também que a gente tem ou no Apple Store ou na Google Play, é esse de recordações, né, do Family Search. Ele também é linkado à árvore e tudo que você quiser anexar, se você quiser ter um aplicativo só para isso, você pode baixar ele. Ele não é a árvore familiar, mas ele é um anexo do Family Search que guarda essas suas recordações. O legal dele é que vai ter um link exclusivo para você colocar as gravações. Ah, mas para que servem as gravações, né? Digamos que você queira guardar uma história ou a voz mesmo do seu antepassado. Já imaginou, tipo, o filho do seu filho do seu filho, né? Anos daqui para frente, pegam uma gravação, né? Do tataravô dele
e, e escuta, né? Então, que bom a tecnologia faz e que prazer que a gente tem de usar essa tecnologia a favor dos nossos familiares, tá? Outro, aí eu vou mostrar para vocês aqui como funciona então a galeria, como vocês encontram essas fotos. Vocês também têm acesso a tudo isso pelo próprio celular, tá? Então, se vocês quiserem ir adicionando pelo celular, não tem problema, pode adicionar. E aqui vai estar tudo separadinho. Isso aqui são todas as fotos que eu vou adicionando ao longo da minha árvore familiar. Aqui são as fotos. Aqui são histórias que eu queria guardar. Eu guardei até uma receita ou o doce de tomate da minha bisavó, né? E os registros, né, que eu vou encontrando, vão me mandando e eu às vezes na galeria do celular some, eu formato o celular, como já aconteceu comigo, e eu vou deixando tudo aqui, porque se um dia eu precisar anexar alguma informação, eu esqueci de colocar alguma informação daqui, eu já deixo salva, né, e vou retirando as informações, até mesmo as fotos. Eu uso essa foto da minha bisavó para colocar, essa é minha avó, se eu não me engano, para colocar na fotinha lá inicial dela. E aqui eu não coloquei ainda, né, nenhuma voz, nenhuma recordação de voz, mas também tem essa opção. Próximo aqui é pessoas, deixa eu abrir aqui. Tá. Todas essas pessoas você pode adicionar aqui, favoritar para você receber notificações, né, que foram feitas a essa pessoa. E aqui você também pode adicionar individualmente o que você quer colocar na informação desse antepassado. Então, se é um documento, se é uma foto, né, você pode adicionar aqui para essa pessoa. É só vir aqui em recordações. Você também consegue ir lá pela primeira página, né? Você vai na pessoa, clica a pessoa e vai aqui. Você vai entrar em detalhes, é só colocar em recordação. E aí você pode enviar uma foto, um documento, uma história ou um áudio. Ok. Então, assim, como eu disse hoje, essa informação de colocar, né, na galeria as fotos, as recordações, ela é bem básica. Eu vou passar agora para umas outras informações, talvez ressaltar também algumas coisas que foram explicadas aqui ao longo do treinamento. E aí eu vou abrir hoje para gente. Então já pensa aí, né, no que você poderia fazer de perguntas, porque eu vou abrir para vocês para a gente fazer só enquetes, né, só perguntas, para que a gente possa também esclarecer, como eu falei bastante, né, nos demais treinamentos. Então eu quero ouvir de vocês o que vocês têm de dúvidas que restaram do Family Search. Então pode abordar tudo, indexação, pesquisa, árvore familiar, tudo mesmo. Então, próximo tópico. Eu quero mostrar para vocês uma outra aba que eu gosto muito. Vou até vir aqui no início. Que é a abazinha de atividades, tá? Então, além de a gente colocar as nossas recordações, além de colocar preencher a nossa árvore familiar, indexação, revisão, pesquisar nossos registros, tudo isso que a gente tem aqui no Family Search, ele também disponibiliza atividades ou sugestões de lembrança. Tem várias ferramentas mesmo. Então, como a gente está abordando o Family Search, o site como um todo, eu vou mostrar inclusive essas ferramentas que vocês têm aqui disponível. Então, o primeiro, né, essa lembrança aqui do Family Search. Eu acho muito bonitinha. Se você imprime aí num cartãozinho, uma folha mais grossinha, colorido, acho muito bacana. Cada uma dessas você pode selecionar, né? Então, selecionei essa segunda aqui. Ela já vem incluso o seu nome, o dos seus pais, os seus avós. Você pode colocar cônjuge, incluir a árvore dele e os filhos, né? E pode imprimir isso daqui para você ter de lembrança ou deixar
para alguém, né? Colocar como um presente ou até mesmo compartilhar nas redes sociais. Indo aqui para atividade, a gente tem Compare os Outros. Eu não sei se vocês já entraram, fuçaram aqui o site como um todo, mas tem muita atividadezinha e, por exemplo, quer fazer uma reunião familiar, né, que envolve o Family Search, que envolve a história da família. Então, vocês podem utilizar dessas atividades que já são dadas, né? Eu até coloquei uma fotinha aqui já, vamos lá. Então, aqui, ó, deu que eu me pareço com a minha bisavó, Francisca, 27%. E aqui todos os meus antepassados que eu me pareço. Então, é assim, é divertidozinho, né? Você ir vendo essas ferramentazinhas. Aqui é registrar minha história. Muitos de vocês não sabem como colocar como começar um diário, ou não tem a prática de escrever, ou gostaria de começar a escrever sobre a sua história. Aí você tem aqui divididozinho cada seleção da sua vida, né? Cada nova história que você pode ir adicionando. Então, sobre a sua família, sobre seus amigos, perguntas gerais. Vou até entrar aqui em uma. Aqui são um questionário de perguntas, né? Que você pode ir adicionando para criar a sua história. Às vezes eu tenho dificuldade de, eu não sei o que eu coloco. Aqui já tem perguntas para você ir respondendo. Quem é o seu melhor amigo? Tum. Você coloca, você pode digitar ou até gravar o seu áudio. E essa ferramenta também tem lá no celular, então para ficar mais fácil acesso, você às vezes não quer abrir pelo computador, você tem aí também no celular. Você pode registrar a sua história pelo site, né? E vai ficar guardadinha lá, não é compartilhada, só você vai ver. E você deixa aí bonitinho, porque, né, se quiser compartilhar com alguém alguma informação, tá aí salva. E retratar minha herança, atividades para o lar. Aqui também está descrito várias atividades, passo a passo de como que você pode fazer para envolver a história da família com a sua família, com os seus familiares e amigos. Então, tem várias formas, vários jeitos de você fazer isso, né? Por exemplo, meus familiares, eles não são da igreja, mas não tem problema, né? Qualquer atividade que envolve a família, acredito que não vai atrapalhar, eles serem da igreja ou não. É uma atividade, é algo bacana, porque é algo sobre a sua família. Então, vai ser muito bom de você tentar fazer em casa. Eu acho bem interessante. Ok. Ei, Pode ei, falar. esse negócio que você tá falando sobre acrescentar minha própria história, tipo, dizer qual é o meu melhor amigo, esse tipo de coisa. Tem aquele aplicativo, aquele outro aplicativo que você falou? Do celular, você diz? Ou de recordações? Sim, aquele outro é de recordações. Esse de atividades eu já vi e eu tenho certeza que ele tem no árvore familiar do celular, não de recordações. De recordações eu não tenho certeza. Eu posso dar uma olhadinha e te responder depois, mas eu não tenho certeza. Se alguém souber, pode confirmar aí pra mim, mas eu tenho certeza que tem o do celular. Mais tarde eu vou baixar ele, vou revirar ele direitinho. Mas obrigada. Mas é bom mesmo, quando a gente revira assim, até mesmo aqui do Family Search, a gente vai conhecendo novas ferramentas e é muito interessante mesmo. Acho que tinha mais um aqui do começo que eu queria mostrar. Não sei se eu já mostrei todos. Aqui tá falando de quem você herdou, mas é o mesmo de compare o rosto. Ah, não. Então já mostrei essa parte de atividades. Bom, pulando para um outro tema envolvido o Family Search, mas é um tema da semana passada que eu acho que eu esqueci de falar ou não deu tempo de falar, porque foi
foi bem longo, né? A gente estava falando sobre indexação, revisão, então teve muitas dúvidas e a gente precisou dar uma esticada aí no tempo. É sobre a questão de nomes, tá? Os nomes de como a gente faz indexação. Sei que eu pulei da água pro vinho aqui, mas gente, a gente continua falando sobre Family Search, tá? Mas o que eu queria dizer sobre indexação, que eu não deixei talvez explicado lá no último, é sobre como a gente deve colocar os nomes. Isso é algo muito importante porque quando a pessoa pesquisa, é assim que é nesse sentido que ela vai pesquisar. Então fica muito mais fácil quando cada campo está no campo correto. Não sei se deu para entender. Então, primeiro exemplo que tem aí para vocês é o nome Maria Dores de Souza Lima. Então, é um nome composto e tem 2 sobrenomes. Então, o nome composto, quando tem, por exemplo, o meu nome é um bom exemplo para dar aí também, porque meu nome é Alana Sabrina Anjos Matos Tenório. É bem comprido. Mas o Alana Sabrina, ou como Maria das Dores, peraí, deixa eu só adicionar aqui, tá entrando. Vamos lá, vou voltar aqui. Então, a Maria das Dores, como Maria das Dores, você tem que colocar junto no campo de nomes. Então, ambos eles são colocados em nome. Tem dúvida se o nome é nome composto ou não? Porque ele, às vezes você vê Maria das Dores, mas você não sabe se Dores é sobrenome, se é junto com o nome, fica aquela dúvida. Na dúvida, coloque em nome, tá? Porque é mais fácil de procurar quando tá na abazinha de nome. E também é uma regrinha, tem dúvida, põe na barra de nome. Primeiro sobrenome. O primeiro sobrenome, ele vai ser acrescentado todo o sobrenome que vem adicionado no nome. Então, se ela é Souza, ela vai colocar Souza. Vamos aqui para a outra Maria, né? A Maria das Dores de Souza Lima Andrade Alves. Tá vendo que é um nome muito grande. Mas, por exemplo, nesse caso, seria o nome Maria das Dores, o campo de primeiro sobrenome de Souza Lima Andrade. Por quê? Todos os sobrenomes que tem ali no meio, né, do nome da pessoa, elas vai ser adicionado no primeiro sobrenome. Então, o segundo campo de sobrenome, ele sempre vai ser adicionado o último. Sempre o último. Não precisa, não tem sobrenome composto, tá? Agora, existe o último caso ali, José Maria de Souza Lima Andrade Alves Filho. Então, José Maria, ele é um nome composto. O primeiro sobrenome de Souza Lima Andrade é todos os sobrenomes do meio do nome. E o último é Alves, mas tudo que tiver filho, júnior, neto, sobrinho, segundo, terceiro, todos esses sobrenomes que vem com, eu não sei se é agnome o nome, mas é basicamente isso, eles são adicionados no último sobrenome. Então, por exemplo, do meu pai, o nome dele é Adail Oliveira Matos Filho. O Oliveira, ele também é sobrenome, então o campo do nome ficaria Adail. O primeiro sobrenome, Oliveira Matos, e Oliveira, e o segundo sobrenome, Matos Filho, porque o filho vai junto com o último sobrenome. Tá, essa é a parte da indexação que eu gostaria de passar para vocês. Outra informaçãozinha que a gente já colocou, mas que eu também falei aqui que a gente ia dar uma pincelada em tudo aquilo que a gente passou, né, nos outros treinamentos. É claro que vocês têm eles disponível lá no meu YouTube. Eu já deixei até do último treinamento, eu deixei o link aqui, mas eu vou deixar hoje de novo no chatzinho, se vocês quiserem assistir os demais treinamentos. Mas, né, vamos dar uma pincelada aí nas informações, uma resumida, né? A gente falou aqui um pouco de função ajudante, não sei se todo mundo pegou essa parte, mas muitos ficam questionando como compartilhar a minha árvore, né? Se eu tenho a opção, por exemplo, de compartilhar a minha árvore, por exemplo,
com o meu irmão, né? Tem e não tem. O que que acontece? A árvore, ela por si só, ela já é compartilhada, porque a árvore familiar, ela não existe em várias árvores. Não tem a minha, não tem a sua, não tem a do outro irmão. Toda árvore é uma única árvore, né? Tudo que a gente está adicionando faz parte de uma única árvore, que se ramifica para várias pessoas. Então, se você consegue compartilhar a sua árvore, sim, porque a árvore ela já é compartilhada. As únicas informações que você não consegue compartilhar são de pessoas vivas. Mas digamos que você quer mostrar a sua árvore, né, ela como um todo. Você consegue imprimir, né, aqui, só que até a 7ª geração, ou você pode compartilhar em função ajudante para a pessoa dar uma olhadinha na sua árvore. Só que muito cuidado, porque ela tem como fazer alteração. Então, assim, é como se você estivesse dando o seu usuário para a pessoa, tá? O seu login. Por isso que a gente toma cuidado para a gente, com quem que a gente está compartilhando. Mas essa é uma forma de outras pessoas verem. Mas quem tem acesso à função ajudante? Só membros, tá? Membros da Igreja de Jesus Cristo têm acesso à função ajudante, porque a função ajudante é para quem tem acesso, por exemplo, a um CHF, a pessoas que vão saber lidar com essas informações, né? Nós da igreja temos acesso a essas informações. Quem não é da igreja não tem um treinamento sobre a árvore familiar, não sabe como que funciona, então muitas vezes aí por isso que a função ajudante não tem para não membros. Então, para quem quiser compartilhar a sua informação aí ou quiser mostrar a sua árvore, somente para membros em função ajudante. É só você colocar o seu nome de usuário ou o nome de usuário de outra pessoa e o código de ajudante, que o código de ajudante fica bem aqui na barra, no seu nominho, configurações. E esses 5 numerozinhos aqui que estão em sua configuração. Ok? Próximo passo aqui, a árvore. A gente já falou bastante coisa sobre a árvore, né? Eu gosto sempre de deixar aqui nessa opção horizontal. Inclusive, por que todas essas ferramentazinhas aqui servem, tá? E uma curiosidade interessante, né? Para todos aqueles que são membros da igreja, vai ter essa abazinha templo, porque são ordenanças que a gente faz por nossos antepassados. Quem não é membro não tem essa abazinha templo, ou pode acontecer também o seguinte, sem querer, seu filho estava mexendo no computador, como acontece direto aqui comigo, ou sem querer você desconectou essa aba templo. Isso tem como, tá? Muitas vezes você fica preocupado, mas minhas ordenanças saíram todas, né? Os meus antepassados não tem mais o templozinho, eu não tô vendo mais a aba templo aqui em cima. Você pode ter tirado mostrar informações de templo. Então, quando eu clico aqui e tiro esse tique, né, e confirmo a informação, ele vai tirar essa aba templo. Se por acaso você tirou e quiser voltar, quando você colocar aqui, não tem problema, nenhuma informação vai ser perdida. Então, por exemplo, nós membros queremos dar algumas informações ou um treinamento para pessoas ou mostrar a nossa árvore para os nossos parentes, mas para não ter que ficar explicando o que são essas ordenanças, né? Porque eles não vão entender agora. Você pode tirar, exibir, mostrar as informações de templo e você vai mostrar a sua árvore como normalmente eles também veem, né? Se eles quiserem baixar, eles vão ver dessa forma, só sem essa aba templo e pronto, né? Uma coisa que acontece também, se não for esse caso de exibir, muitas vezes o seu número de membro não está registrado aqui. É só registrar.
Caso você tenha registrado não conseguiu, é porque talvez você tenha uma outra conta criada já com o seu número de membro. Então você tem que ligar para o suporte, tentar fazer a recuperação daquela de número de que tem o seu número de membro. Fez a recuperação, pede para excluir essa conta. Excluindo essa conta de número de membro, você pode adicionar aqui que ele vai vir as informações. Ok. Uma outra coisinha que a gente falou muito foi sobre pesquisar, né, registros. Então, eu tenho duas formas. Eu tenho os meus registros, que eles são registros indexados. Então, eu posso procurar pelo nome e já vai ter aqui no computador informações já digitadas. Mas se, por acaso, eu quero buscar alguma informação que não esteja indexado, eu venho aqui, coloco a localidade, por exemplo, o estado em que eu esteja procurando, né? Eu vou pesquisar. Deixa eu colocar aqui, né? Eu vou pesquisar aqui em 5 milhões de imagem. Eu vou encontrar o local que eu quero achar. E dentro desse local, clico aqui novamente, eu vou ver várias datas, né? Que eu quero abrir. Se eu estou procurando, por exemplo, casamento, né? Eu venho aqui, casamentos de 1905 a 1916. Vai aparecer várias imagens para mim, né? De caderninhos aqui, talvez um pouco difíceis de entender. Mas é que nem eu falei, só concentrar, fazer uma oração, que aí você consegue, né? E ó, aos 24 dias do mês de agosto do ano de 1905, né, tal. E esse aqui é um de casamento, talvez, né, seja um registro que ainda não esteja indexado, então você pode conferir aqui e adicionar as informações à sua árvore. E a gente já falou sobre indexação, a gente não abordou muito sobre revisão, tá? Mas o que eu disse lá sobre revisão, qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês queiram colocar, né, em registro, desculpa, queiram deixar anotado, vocês podem acessar, né, não sei se eu consigo colocar aqui para vocês. Entrei errado. Mas é na barrinha comentários. Não sei se vocês lembram já do que eu fiz com vocês na aula passada. Vai na barrinha comentários, dá uma olhadinha. Vocês podem enviar qualquer dúvida. Então, eu tô com dúvida se o usuário colocou realmente, a outra pessoa, o irmão colocou a informação correta dessa parte de indexação. Aí você coloca lá em comentários que o suporte ele vai tentar te ajudar. Vou ver aqui se tem alguma coisinha na caixinha. Que legal, Maranhão, minha família é daí. Olha, Estaca São José, Fortaleza. E Cumbica também. Que bom que vocês estão aí se apresentando, fico muito grata. Gente, eu já dei uma pincelada aqui para não acabar o nosso horário. Eu vou deixar aberto se vocês quiserem fazer alguma pergunta do site por inteiro, sobre indexação, sobre revisão, sobre qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, que vocês ainda não se vocês ainda não conseguiram começar a indexação, qual dúvida que vocês têm sobre o próprio site, como que vocês fazem para adicionar os seus familiares, vocês têm alguma dúvida sobre o Family Search ainda?
Um de cada vez, galera. Acho que agora eu não tenho nenhuma pergunta pronta. E também nesse momento eu tô sem computador, porque eu tô na casa da minha avó. Mas quando eu tiver com computador e quando eu for fazendo as coisas, quando vão surgir dúvidas, aí eu vou lhe perguntar pelo WhatsApp mesmo. Tá, Entendeu? Eu tenho uma pergunta. pode falar, Paulo. Para ser revisador, quanto tempo depois de estar indexando? Então, você faz 1.000 indexações. Você tem que ter uma porcentagem de acertos, né? Não pode ter muitos erros. Então, como que calcula, né? A pessoa que vai estar revisando, ela vai estar arrumando o que você fez de certo ou não. E quem está verificando isso é o próprio sistema. Então, o sistema ele está olhando se a pessoa ela fez muitas modificações, né, na sua indexação, então daí uma porcentagemzinha de erros na indexação. Mas, né, é muito pequena, então você pode errar um pouquinho, né? A gente no começo, quando está fazendo indexação, a gente não vai acertar tudo. Porém, com mais ou menos aí 1.000, né? Pode aguardar uns diazinhos que entra para revisão. Ah, entendi. A Tânia fez uma Obrigada. pergunta bacana. Obrigada a você, Paula. Tânia fez uma pergunta bacana sobre quem tem acesso às fotos e outras recordações que colocam na árvore. Se colocam em uma pessoa viva, todos acessam? Não, é uma ótima pergunta. Obrigada, Tânia. O que que acontece? As fotos, recordações que você coloca em parentes falecidos, sim, todos têm acesso, tá? Todos os que compartilham daquela pessoa com você. Mas se porventura você coloca no seu, por exemplo, ninguém tem acesso. As pessoas não têm acesso a essa informação. Dos seus filhos, né, por exemplo, do seu esposo. Então, pessoas que você coloca que são parentes vivos, não. Aí não tem acesso a essas fotos e tudo mais. É uma grande preocupação para quem é mãe, né? Tipo, os filhos, vai colocar fotos e tudo mais. Mas fica tranquila que as pessoas vivas não, as pessoas falecidas, sim, todas as Mas, por informações. exemplo, quando eu tinha esquecido, mas eu tinha uma dúvida sobre isso. Eu fazer. Eu já tava pensando em fazer isso. Eu descobri agora há pouco tempo que pode gravar, né, a história da pessoa. Aí eu tenho duas dúvidas. Primeira, tipo, tem um limite de áudio, tipo, quantas minutos ou horas eu posso colocar de gravar áudio para aquela pessoa? Olha, eu não acompanhei um limite ainda porque eu não, acho que eu acredito que eu não cheguei nesse limite, né? Eu teve uma vez que eu fui gravar, nem salvei porque era a voz minha, achei feio. Mas quando eu tava colocando lá, eu não vi um limite. Eu não sei, na verdade, te dizer se há um limite. Por exemplo, 10 horas gravando. Mas acredito que assim, pode ser gravações longas, tá? Então, se tiver um limite, é grande. Eu não tenho certeza, mas eu posso te informar depois. Aí, se, por exemplo, eu coloco de algum parente, aí ele tá vivo, aí eu acrescento lá. Aí, na hora que esse parente morrer e eu colocar nas opções que ele morreu, aí todos os registros, fotos, recordações, gravações, documentos que eu tenho daquela pessoa vai começar a ser compartilhado. Isso, vai ser compartilhado. O que que acontece, né? Quando você tem um antepassado na sua árvore que ele falece, tem uma maneira que, para que todos compartilhem de um mesmo, eles têm que compartilhar o mesmo ID, né? Então, ele faleceu aí na sua árvore, você vai colocar como falecido, outra pessoa vai colocar como falecido e assim sucessivamente. Então, para que seja adicionadas informações e que concentre as informações, você vai unificar por ID. Você vai pegar o ID de um, ID do outro, e aí você vai adicionar as informações. O que tiver de um vai vir para o outro, e vocês vão linkando, né? E aí sim vai ficar compartilhada com todos. Porque senão vai ficar vários IDs, várias pessoas falecidas, mas ela é uma só. Entendeu? Entendi, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida?
colocar aqui na árvore familiar. Vocês têm também tudo que vocês fizerem da árvore de vocês, eles vão sendo adicionados aqui em minhas colaborações, tá? Então vocês podem visualizar o que vocês fizeram. Uma das coisas que eu também não falei anteriormente, que a Ana me lembrou, na verdade eu fiz esse processo com a outra Ana, a Ana Clara. Esses dias ela me procurou, né, pra gente fazer algumas alterações em sua árvore. E o que acontece? O parente tinha mais de uma esposa, né? E aí ela queria adicionar porque os filhos eram dessa outra esposa. Então tem duas maneiras aqui da gente fazer essas alterações. A gente não tem como colocar lá naquele campozinho da árvore, mas a gente tem como colocar aqui. Então, por exemplo, se o Manuel Desidério da Silva, vou até clicar aqui nele, ele fosse casado com uma outra esposa também, além da Francisca Benta da Silva. Eu iria acrescentar aqui filho com mãe desconhecida, iria adicionar as informações do filho, e aí iria aparecer o campozinho aqui embaixo, a mesma coisa que tá aqui, só que o campozinho de mãe desconhecida. Se eu conheço a mãe, se eu sei quem é, né, a outra esposa dele, eu posso adicionar aqui também, que é acrescentar cônjuge, né? Então, eu vou acrescentar mais uma esposa, ou também, se eu acrescentar por aqui, não tem problema, não vai ficar como mãe desconhecida, só você clicar em cima que você consegue colocar as informações dessa pessoa. Então, digamos que você colocou, mas que por acaso foi um erro, né? Então, você colocou sem querer. Ou muitas vezes a gente também acaba colocando o bisavô no lugar do tataravô, né? A gente dá uma confundida aí, né? Porque como o antepassado ele é mais distante, quanto mais distante vai se tornando, mais difícil da gente lembrar onde que coloca ele. Quem é mãe de quem é pai de quem. Então, se porventura você acrescenta o cônjuge errado, um parentesco no lugar errado, você não vai fazer exclusão dele, tá? Porque nem sempre esse recurso de excluir pessoa, para excluir é só você vir aqui. Se você conseguir, bem, né? Então aqui eu tô falando do Manuel Desidério. Só que, por exemplo, esse Manuel Desidério, ele é falecido. E eu sei que eu tenho colaboração com outras pessoas também acrescentam informações aqui dele, né? E também colocam ele em sua árvore. Então, para eu não ir nessa aba de excluir pessoa, que eu não vou conseguir, eu posso vir aqui nesse lapisinho e eu só vou excluir um parentesco. Então, digamos aqui que ele não é casado com essa Francisca. Porque, na verdade, essa Francisca é mãe dele. Eu coloquei no lugar errado. Aí eu vou remover ou substituir. Substituir, eu coloco o nome correto da pessoa. E remover, eu só tiro ela do lugar. Né? Eu não vou remover, por exemplo, esse ID. Porque o ID da pessoa continua. Eu posso até copiar e colocar ele no lugar certo. Mas não vai ficar aqui, por exemplo, junto com o Manuel, se fosse o caso. Tá? Isso, a mesma coisa para outros eventos e tudo mais. Aqui também tem como excluir um parentesco, tá? Se for o caso de erro, então, digamos que não é a Francisca aqui esposa, posso excluir por aqui ou por aqui. Isso daqui tem muito a ver também por conta disso aqui, ó. Eu já encontrei muitos casos em que a pessoa... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá mais distante em sua árvore. E aí, ao invés de colocar a informação desse Joaquim, acaba colocando a informação do Joaquim aqui. E aí, tenta excluir e não consegue.
Exclusão de pessoas, você consegue mais aqui, para a parte de pessoas vivas, tá? No começo de sua árvore. Aqui para frente, como talvez já seja compartilhado, você não vai conseguir excluir. Aí você faz aquele procedimento lá que eu expliquei. Gente, eu vou voltar para cá. Tem alguma dúvida? Hoje vai ser bem rapidinho mesmo, né? Vou separar mais um tempinho aí para abrir questionamentos, se vocês têm dúvidas, né? Senão, a gente já vai encerrar o nosso treinamento, tá bom? Todo mundo já tá afiado aí nas árvores. No Family Search já consegue adicionar tudo. Tô confiante em que vocês aí, a partir desses treinamentos, vocês vão conseguir aí fazer mais sem dúvidas, né? Conseguir ingressar aí, pesquisar registros mais tranquilamente. Tem uma previsão para quando vai acontecer a maratona? Sim, a maratona ainda não foi dada nenhuma data, né? A gente ainda está esperando o pessoal do escritório. Então, a gente ainda está aguardando mesmo, não tem uma data prevista por enquanto, né? A gente vai esperar aí, mas eles estão resolvendo. Logo, logo vocês já vão poder apertar play aí, fazer várias indexações e a gente vai fazer a maratona aí do Brasil. Bom, galera, então para não esticar muito, hoje, como eu disse, era um treinamento mais curtinho, né? Eu agradeço muito pela participação de todos vocês. Foi muito importante para mim essas 5 quarta-feiras. Eu costumo dizer que sempre quando eu ensino, eu aprendo muito. Então foi muito bom para mim esses dias, junto com vocês. Todas as dúvidas que vocês tiraram, mesmo que eu não consiga responder, eu me prontifico, né, para quem tem o meu WhatsApp, o meu contato aí, pode me procurar e pode falar comigo, qualquer dúvida no particular. Como a Analícia falou, algumas dúvidas vão surgindo conforme vocês vão fazendo a sua árvore. E tem também, né, muitas peculiaridades de cada pessoa, né, de cada árvore. Às vezes vocês enfrentam alguma dificuldade que a gente nunca viu, né? Então, por isso que é muito bom vocês esclarecerem, né, terem alguém para esclarecer. Então, eu me disponibilizo. A irmã Maria Socorro, que está aqui conosco, ela sabe muito sobre indexação e revisão também. Então, quem quiser saber, assim, ó, de uma pessoa muito top, pode procurar ela, que ela é muito boa nisso. E quer falar, irmã Socorro? Ela exagerou um pouquinho, tá? Qualquer coisa que eu não puder, nós aprenderemos juntos. Mas será um prazer, tá? Quando eu falo exagerou, é no sentido que eu sei muito. A gente nunca sabe muito, né? Mas estou aqui. Se eu puder fazer, estamos juntos. Tá bom? Muito obrigada, irmã Socorro. Sempre pronta aí para nos ajudar também. E é isso, pessoal. Assim, vou também disponibilizar aqui, então eu vou depois, né, encerrar a gravação para disponibilizar ela para o YouTube. Então, quem quiser acompanhar também esse treinamento, eu vou deixar compartilhado lá. E os demais também vão estar lá.
E aí, no final, depois que a gente finalizar aqui, né, tudo mais, vou finalizar a gravação e vou também compartilhar aqui. Então, se vocês quiserem esperar um pouquinho, eu vou compartilhar o link do YouTube com vocês, tá? Então, para que, né, a gente encerre aí com chave de ouro, vou agradecer mais uma vez pela participação de todos. Muito obrigada